Olá pessoal, eu sou o professor Emerson, vim explicar para vocês sobre colocação pronominal, um assuntinho aí da língua portuguesa que é muito cobrado em concurso público, a maioria dos editais que eu leio tem lá colocação pronominal. E eu espero que com esse vídeo eu possa ajudar vocês, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo com o único objetivo de ajudar as pessoas que querem aprender sobre colocação pronominal. Boa sorte a todos nos estudos, vamos lá. Eu trouxe aqui o significado de colocação pronominal para que vocês entendam. Colocação pronominal é a área da gramática que estuda a colocação adequada dos pronomes oblíquos átonos. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, lhe, o, a. Quando esses pronomes eles são colocados junto ao verbo, eles têm regras específicas para se usar esses pronomes antes, no meio, depois do verbo, que é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá certo? Ó, existe três tipos de colocações pronominais: a próclise, que é o pronome colocado antes do verbo, próclise, pronome colocado antes do verbo. Existe também a mesóclise, que é o pronome colocado no meio do verbo. Quando a gente fala sobre pronome colocado no meio do verbo, mesóclise. E existe a ênclise, que é o pronome colocado no final do verbo, ou seja, antes do verbo, próclise, no meio do verbo, mesóclise, no final do verbo, ênclise. E eu vou trazer exemplos de próclise, de mesóclise e de ênclise sobre o uso. E eu trouxe aqui, eu vou explicar agora sobre o exemplo de próclise. Bom, quando nós usamos a próclise, que é o pronome antes do verbo, em palavras negativas, grava aí, gente, ó, aprenda isso. Em palavras negativas, usa-se a próclise, que é o pronome antes do verbo. Um exemplo: não se esqueça do compromisso. Quando a gente usa o não, que é uma palavra negativa, a gente atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. E é antes do verbo, por isso que é próclise. Jamais te abandono. Jamais também é uma palavra negativa e também atrai o pronome oblíquo átono para perto dela antes do verbo, por isso que também é próclise. Em advérbios, sempre que vocês observarem numa frase que tem um advérbio e vocês estão em dúvida se coloca o pronome oblíquo átono antes ou depois do verbo, coloque antes, por causa do advérbio, tá certo? Dois exemplos ali, ó. Sempre se previna. Muito me agrado de sua companhia. Esse sempre, esse me, são próclise porque antes tem um advérbio e o advérbio atrai o pronome para perto dele. Um outro exemplo também, ó, em conjunções subordinativas. Quando você observar na frase que tem uma conjunção subordinativa, ou seja, uma conjunção que liga a oração principal na oração subordinada, vocês também colocam o pronome perto da conjunção subordinativa. Por exemplo, soube que me esqueceram. Esse que é uma conjunção subordinativa e também atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Outro exemplo: é necessário que o leve à festa. Esse que também é uma conjunção subordinativa e também atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Bom, para quem não conhece ainda a regra de conjunção subordinativa, é bom que vocês procurem aí aprender sobre oração subordinada. Na parte da análise sintática, as orações subordinadas, ela explica lá onde tem a oração principal, a oração subordinada, e é sobre conjunção subordinativa é que liga uma oração na outra, tá certo? Também a gente usa a próclise em pronomes indefinidos. Quando você observar que tem um pronome indefinido, todos, alguém, você usa a próclise, atrai o pronome oblíquo átono para perto dos pronomes indefinidos. Dois exemplos ali que eu coloquei, ó. Todos se alegraram com a festa. Alguém me telefonou. Esse todos é um pronome indefinido e atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Alguém me telefonou. Esse alguém também é um pronome indefinido e também atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Um outro exemplo. Em pronomes demonstrativo, meu, disso, isso, esses pronomes demonstrativos também atraem o pronome oblíquo átono para perto do pronome demonstrativo e antes do verbo, por isso que é próclise. Dois exemplos. Disso me orgulho. Isso me comoveu. Esse isso, disso, são pronomes demonstrativos e também atrai
o pronome oblíquo átono para perto e também é próclise. Em pronomes relativos, também usa-se a próclise, ó. Não encontrei o caminho que me indicaram. Esse que já não é a conjunção subordinativa. Esse daí é um pronome relativo, o qual me indicaram. Então, ó, quando tem um pronome relativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto antes do verbo e por isso também que é próclise. Outro exemplo de outra oração ali, outra frase. A pessoa que me amou. Esse que também é um pronome relativo e também atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, tá certo? Bom, outros exemplos aqui também de próclise em orações que exprimem desejo. Quando a gente está falando sobre algo que exprime desejo, usa-se a próclise. Exemplo, Deus te abençoe. Ou, que a sorte te acompanhe. Quando a oração exprime desejo, usa-se a próclise. Em orações iniciadas por palavras interrogativas, quando você observar que a oração está sendo interrogativa, usa-se também a próclise. Ó, por exemplo, dois exemplos ali, ó. Quem me visitas? Quem lhe deu essa informação? Não, a gente não pode escrever quem visita-me ou então quem deu-lhe essa informação, porque vai estar errado, porque é próclise quando inicia por palavras interrogativas, tá certo? Também usa próclise em orações iniciadas por palavras exclamativas. Quando está tendo uma noção de exclamação, usa-se a próclise também. Dois exemplos que eu trouxe aqui, ó. Como te iludes? Como te iludes? Ou então, quanto nos custa dizer a verdade? Essas orações iniciadas por palavras exclamativas também usa-se a próclise. E por último aqui, a regrinha de próclise, com a preposição em seguida de gerúndio. Quando tiver a palavra em seguida de gerúndio, usa-se a próclise. Ó, em se tratando de saúde, esse se, ele é atraído pela preposição em, porque tá seguido de gerúndio, ó. Em se mostrando interesse, também o se, que é o pronome oblíquo átono, vem antes do verbo, também é próclise, porque esse em seguido de gerúndio usa-se a próclise na regra da gramática, tá certo? Bom, essas são as regras de colocação da próclise. Gente, eu costumo dizer assim para meus alunos: escrevam, ouçam várias vezes o vídeo para que vocês consigam aprender de fato a colocação da próclise, porque ela é a que tem mais regras para se usar. Agora nós vamos a alguns exemplos de mesóclise, tá certo? Mesóclise é aquela colocação pronominal no meio do verbo, tá certo? Ó, a mesóclise ela acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente e no futuro do pretérito. Eu trouxe dois exemplos bem simplesinhos, ó. A prova aplicar-se-á no mês que vem. Ou seja, esse verbo seria aplicará, mas é no futuro do presente. Só que aí colocou o pronome no meio. A prova aplicar-se-á no mês que vem. Um outro exemplo ali no pretérito, ó. Far-lhe-ia uma pergunta se não soubesse sua resposta. Ou seja, só coloca a mesóclise quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E essa é a única e exclusiva regra do uso da mesóclise, tá certo, pessoal? Agora, por último, e tão importante quanto as outras, é o uso da ênclise, que é o pronome depois do verbo. Quando a gente usa? Quando o verbo iniciar a oração. Quando você observar que tem um verbo começando uma oração, você já coloca o pronome oblíquo átono lá no final do verbo. Nunca no começo do verbo, porque quando o verbo iniciar a oração, usa-se a ênclise. Dois exemplos que eu coloquei, ó. Diga-me a verdade. Não, nunca a gente pode escrever me diga a verdade, ou então vou-me embora agora, e nunca me vou embora agora. Tem algumas colocações aí na fala que nós falamos te amo, me empresta, mas o correto seria amo-te, empresta-me e diga-me,
vou-me. Sempre que começar uma oração com o verbo, usa-se a ênclise, que é o pronome lá no finalzinho do verbo. Quando houver pausa antes do verbo, quando você estiver escrevendo alguma coisa e tiver uma pausa com vírgula ou com ponto final e começar depois com o verbo, usa a ênclise também, ó. Trouxe dois exemplos aqui, ó. Se ganho na loteria, mudo-me para Las Vegas. Ou, se não for tarde, encontro-te agora. Sempre que vocês tiver ali um ponto final, uma vírgula e começar depois o restante da oração, depois com o verbo, usa-se a ênclise, tá certo? Quando o verbo estiver no gerúndio, sem aquela preposição em, só no gerúndio. Ó, eu trouxe dois exemplos. Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Fazendo-se e não se fazendo de desentendida. Então, um outro exemplo ali também, ó. O garoto estava comportando-se mal e não o garoto estava se comportando mal. O correto seria quando está na palavras em gerúndio, usa-se a ênclise, que é o pronome lá no finalzinho do verbo, tá certo? Essas são três regras bem específicas de ênclise, tá certo? Eu espero que essas regrinhas aí vocês entendam. E com esse vídeo, gente, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês consigam aí resolver situações de colocação pronominal de maneira fácil depois de ter assistido esse vídeo. Boa sorte nos estudos, até mais, fiquem todos com Deus. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de colocar, deixa aí nos comentários, tá certo? Boa sorte a todos, até mais.